Bom Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, boa noite. Começa agora mais um Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje a gente fala sobre o setor de segurança pública, violência, crime e segurança pública. Estas são palavras que dão nome à obra ao qual nosso convidado de hoje é coautor. Ele é advogado criminalista, professor universitário e também presidente da Comissão Especial da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no nosso município. André Andriola, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Natan. Obrigado à TV Bom Dia pelo convite. Tá, ok. Então eu já começo lhe perguntando a respeito da criação desta obra. Como surgiu essa ideia? Então, essa obra surgiu a partir de uma linha de pesquisa no mestrado que eu cursei na PUC entre 2017 e 2018, né? Como conversávamos, então, o mestrado ele tem duas linhas. De ciências criminais ele se divide em duas linhas. Um primeiro momento vai pesquisar sobre sistemas penais, né, que aí trabalha a questão do penal e o processo penal, e num segundo momento na linha de pesquisa violência, crime e segurança pública, abordando assuntos de criminologia, então, nessa linha de pesquisa, né? A partir de um contato com os colegas dessa linha exclusiva de pesquisa, nós tivemos a ideia, então, de organizar essa obra com temas diversos de violência, crime e segurança pública, né? Então, o livro vai abordar assuntos variados nesse sentido. Uhum. E como você explica o conceito de forma mais simples para quem está em casa poder entender do que se refere à criminologia cultural como um todo? Então, a criminologia cultural ela é o assunto em que eu escrevi o meu capítulo do livro, né? Eu organizei a obra com outros colegas e também escrevi um capítulo nesse livro e os outros colegas escreveram cada um o seu capítulo. Eu trabalho sobre criminologia cultural, né? É um assunto novo que vem sendo estudado atualmente e que busca entender o sentido, né? O prazer, a adrenalina que existe na transgressão, que existe no cometimento do crime. Lógico, para tentar entender o porquê desse ato criminoso realizado pela pessoa e qual o sentido desse ato, né? Pensando também em políticas para que eles não venham mais a acontecer, por certo, né? O que a nossa comunidade espera, o que a gente espera, mas tentando entender o sentido daquele ato transgressor daquela pessoa. Uhum. Doutor, um outro caso também que a gente vê a repercussão praticamente de todos os dias nos nossos noticiários é referente ao trabalho informal com menores de idade inseridos na criminalidade. Como o senhor enxerga essa questão hoje do poder judiciário frente a facções cada vez mais organizadas? Então, eu acredito nesse sentido que a gente deva sempre pensar na causa, né? Lógico que a consequência ela nos traz reflexos da sociedade e reflexos que muitas vezes fazem mal à sociedade e a sociedade clama por respostas. Mas eu acho que a gente tem que pensar para conseguir acabar e lidar com isso na causa desse problema, né? E em específico eu trago um crime aqui que é hoje o crime que mais ocasiona prisões no nosso país, que é o tráfico de drogas, né? Então, muita dessa criminalidade que tu mencionaste vem a partir de crimes relacionados à questão das drogas, tá? Drogas é uma questão que envolve saúde pública, né? Talvez se pensássemos em um sentido mais de lidar com o problema para que ele acabe no sentido de saúde pública e não tão de repressão penal, a gente consiga ter resultados um pouco melhores nesse sentido do recrutamento de menores, enfim, na questão do tráfico. Então, talvez não, a gente pode afirmar pela sua fala que talvez não seria um reajuste na pena, mas em si a questão das drogas talvez serem liberadas, o senhor afirma isso? Eu não diria no sentido daquela liberação, vamos supor assim, de um dia para o outro libera geral, mas de tratar esse problema, que é um problema, né? Não é agradável tu ter um familiar, tu ter um amigo em problema com drogas, mas tratar isso realmente como caso de saúde pública, né? E não sempre como caso penal. Tratando como caso penal, como a gente vem tratando hoje, a gente tem uma parcela da população que é presa, né? Mas sem atingir os grandes chefes dessas organizações criminosas. Talvez uma outra visão sobre esse problema
consiga nos trazer resultados melhores, consiga tirar os jovens da própria questão criminal, né, desse como é que eu vou dizer, desse contato dos maiores traficantes com os jovens, enfim, e a gente consiga, e que a gente pense também em dar educação para essas pessoas, né, para que também seja uma forma, a partir disso, de tirar elas dali. Um outro assunto que eu gostaria de abordar, e o livro trata também dessa questão, fala um pouco sobre o sistema prisional. A gente vê que é um problema de superlotação e o livro aborda bastante isso. Como resolver esse problema? Só criando mais presídios resolve? Eu acredito que não, Nathan. Eu acredito que quanto mais presídios a gente criar, mais vagas a gente vai precisar. Porque a gente está trabalhando na consequência. A gente está trabalhando no resultado de políticas públicas que a gente tem hoje em nosso país. Eu acho que para a gente resolver a questão do sistema prisional, a gente precisa, principalmente, repetindo agora o que eu mencionei antes, de educação, né? E outras políticas públicas que permitam uma vida digna, com chances adequadas a famílias mais carentes, digamos assim, né? Que todos tenham uma mesma oportunidade para conseguir chegar no seu objetivo de vida sem passar pelo caminho criminoso. Eu acho que é essencial para a gente, por meio disso, inclusive, reduzir o índice de encarceramento em massa, né? E lógico, eu volto também na questão das drogas. Hoje, a questão das drogas sendo o crime que mais encarcera, se a gente trabalhar de forma diferente nessa questão, né, a gente consegue diminuir o índice de pessoas na prisão. E só finalizando também, eu acredito que isso não é no sentido de simplesmente liberar geral e cada um que faça o que quiser. Não, que a gente tenha políticas de drogas para que ocorra também a diminuição do uso. Assim como a gente tem do cigarro. Do cigarro, pouco a pouco, o uso vem diminuindo porque as pessoas se conscientizam, né? E não é um caso que se resolve com o direito penal. É um caso de saúde pública, assim que as outras devem ser tratadas também. Tá, ok. Você mencionasse uma coisa bastante importante com relação à educação, para que a gente se reduza aí os casos de apenados. Como você enxerga hoje a educação no âmbito da ressocialização desses presos? Eu acho que a ressocialização não acontece dentro da prisão justamente pela forma que nós temos a prisão hoje, né? A gente tem uma prisão cruel, uma prisão degradante, e muitas vezes quando se fala em melhorar isso, uma parcela até da população acredita que seja um dinheiro jogado fora, que os próprios presos deveriam pagar por estarem ali. Então, se eles cometeram o crime, está tudo bem eles estarem nessas condições. Eu penso o contrário, né? A prisão hoje, ela nos devolve mais crime, nos devolve mais problemas que têm que ser resolvidos pela polícia, por órgãos de segurança pública. Então, eu acredito que ela deveria passar por uma reestruturação, porque assim ela não ressocializa, né? Imagina a gente pegar uma pessoa que cometeu um crime, colocar numa situação degradante como imagina uma cela em que deveria caber 10 pessoas, colocam 30 ou 40, né? Que não tem condições sanitárias adequadas. Como essa pessoa volta para a sociedade, né? A gente não ressocializa, a gente socializa para uma cultura que a gente não espera ter aqui fora. Então, acho que a questão da prisão deve ser repensada, sim, em como é. Não é questão também de não punir. A pessoa que cometeu o seu crime, ela deve pagar, né, conforme a lei prevê. Enfim, deve responder perante a justiça, sim, né, mas em condições adequadas, em condições constitucionais, não em condições como a gente tem as nossas prisões nos dias de hoje. Uhum. Um noticiário bastante importante que a gente vê também são as ordens de criminosos dentro do presídio que coordenam o tráfico de drogas, enfim, coordenam grande parte dos crimes de forma exterior a esse presídio. Como você enxerga a situação e como manter ordem, talvez, aí nesse presídio? Exato. Alguns presídios, então, eu acredito que, não saberia te dizer quantos, né, mas acredito que a maioria deles não tem uma estrutura adequada para coibir essa prática, elas muitas vezes, lógico, acaba acontecendo, né?
e porque não se consegue fazer todo esse controle. E isso é um subproduto, no caso do presídio, né? O que as nossas prisões atuais, as nossas políticas criminais atuais nos devolvem. Eu acredito que deveria sim haver um maior controle, né? Mas também tem que se pensar em outro sentido, como cobrar mais controle se às vezes o Estado, o próprio país não tem um dinheiro suficiente para investir, né, nisso, e a gente cada vez mais coloca pessoas lá, tornando esse custo dessa operação mais caro. Só para a gente ressaltar que já quase finalizando o nosso programa, a gente tem no livro também a parte de esquartejamentos acontecidos na capital. Aqui em Erechim a gente teve um caso este ano, né, e em grande parte do Brasil se estende dessa forma cruel que é o esquartejamento e coloca muitas vezes em malas, sacos. Como estudar essa questão de forma mais detalhada e a que nível a segurança pública está hoje? Bom, esse capítulo no livro, quem escreve é uma colega minha, também co-organizadora. O nome dela é Bárbara, ela é psicóloga e é perita no IGP, né? Perita do IGP. E ela busca encontrar nessas cenas em Porto Alegre alguns vestígios, né, de que os assassinos deixaram nesses crimes um pouco mais violentos. Eu acho que a chave para estudar esses crimes está na psicologia, tá? Entender o porquê se faz isso, né? Para a gente conseguir entender o motivo e aí trabalhar a fim de evitar novos crimes desse tipo. Eu já agradeço a sua presença aqui ao nosso programa e peço que retorne mais vezes aqui à TV Bom Dia. Muito obrigado, Natan. Eu agradeço o teu convite da TV Bom Dia, né? Eu poderia só falar um pouquinho desse livro? Tem mais uma obra? Sim. Eu tenho, nós estamos lançando também, né, esse livro que nós falamos hoje, Violência, Crime e Segurança Pública, mas estamos lançando também, acredito que nesse ano saiu o lançamento desse livro, né, Direito e TI, Cybercrimes, e no qual eu escrevi um capítulo com a doutora Diana Zanata, delegada aqui em Erechim, e logo também deve haver o lançamento. Se alguém se interessar pelo tema, né, ele já está disponível na livraria. Tá ok. O nosso programa fica por aqui. Você pode rever estes e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo programa.